Boa noite, a paz do Eterno seja com todos. Estamos ao vivo aqui, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos ao vivo aqui, mais um dia, esse projeto que é a Igreja em Casa. Igreja em Casa ou Igreja na Casa, tanto faz, tanto faz. Mas eu quero saudar os irmãos e agradecer de todo o coração as mensagens que nós temos recebido aí dos irmãos de muitos lugares aí do Brasil, que estão nos enviando mensagens pedindo para que a gente fale a respeito de alguns assuntos que têm afetado muito o povo de Deus. Alguns assuntos que têm, assim, incomodado bastante as pessoas no seu dia a dia, tem incomodado bastante. E muitos me perguntam, pastor, por que tem pessoas que quando vão fazer alguma coisa, essas pessoas não conseguem fazer as coisas direito. Parece que essas pessoas estão travadas. Principalmente nesse período de pandemia, esse contexto mundial que nós estamos vivendo aí, tem muitas pessoas que parecem que ficaram paralisadas, então sem saber o que fazer e como fazer, às vezes até amedrontadas, e até não é por menos, com uma certa razão, é claro, mas a gente sabe que tem um percentualzinho aí de histeria, de informação negativa massificada, e isso acaba gerando um comportamento social das pessoas de medo, um pânico generalizado. E aí, então, alguns até conversando comigo a respeito de como que as pessoas elas podem ter assim uma mente forte. Então, existem pessoas que dizem que não podem ou não conseguem. Tem aquelas pessoas que começam e não terminam, mas tem também aquelas pessoas que nem terminam, porque na realidade elas não começam. Então existem pessoas que comentam, que falam que fulano tem a mente fraca. Mas o que é isso? Então eu quero começar essa live de hoje falando para você de uma coisa chamada mentalidade vitoriosa. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa conversa que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu quero te pedir para você abrir sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, segundo, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, então nós vamos falar um pouco aqui, um pouco desse texto. Hoje não é um comentário expositivo, nós não vamos fazer aqui nenhuma exegese bíblica e vamos apenas fazer um comentário geral, vamos analisar essa mensagem no contexto das Sagradas Escrituras, justamente para tentar trazer uma resposta para os irmãos que têm nos enviado mensagens e têm trazido questionamentos e têm nos perguntado muito. Deixa eu dar um aceno para o meu amigo
o pastor Carlos Alberto de Almeida, meu amigo lá de Bangu. Paz, meu amigo, muito obrigado aí pela sua presença. Então, nós vamos começar, nós gostaríamos de primeiro entendendo o que é mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é a maneira de pensar, de agir, de escolher e de decidir. Entendeu? Mentalidade é a maneira, é o modo como você pensa, age, escolhe e decide. E o que é influência? Influência é a ação de uma pessoa ou de uma coisa, de uma outra coisa qualquer que exerce sobre a outra. Então, a influência pode assumir diversas formas. Influência pode ser por predomínio, a pessoa domina antes. A pessoa submete o outro, a pessoa sujeita ou a pessoa induz. Então, nós estamos vendo duas coisas que estão intimamente associadas: a mentalidade. E o apóstolo Shaul Hachalir, Paulo o enviado, Paulo o apóstolo, ele está falando exatamente disso. Não vos conformeis, não tome a forma do mundo, não entra nos esquemas do mundo. É isso que ele está falando. Então, por quê? Porque nós vivemos pela mentalidade que nós temos. Eu acabei de explicar que mentalidade é o modo, é a maneira como você pensa, age, decide e escolhe. Ok? Então, nós vivemos pela mentalidade que temos. E as Sagradas Escrituras vão confirmar isso que eu estou falando. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito o seguinte, em algumas versões, tá? Não são em todas. Como pensa o homem, assim ele é. Olha só, como pensa o homem, assim ele é. A pergunta que se faz é: o que o homem anda pensando? Quais são as escolhas, como ele está agindo, como é que ele está decidindo? Então, nós vivemos pela mentalidade que temos e nos relacionamos com Deus também por essa mesma mentalidade. Em Mateus, capítulo 12, versículo 37, está escrito o seguinte: pelas tuas palavras serás justificado, mas também pelas tuas palavras serás condenado. Então, nós nos relacionamos com Deus e tudo que nós fazemos tem uma consequência na terra e também no céu. Então, o que nós podemos ver, meus irmãos, de uma maneira em geral, a malignidade que afeta o mundo, a malignidade que afeta a mentalidade, é a malignidade que gera essa mentalidade mundana, ela entrou na humanidade pela mente do ser humano através de uma coisa chamada operação do engano. Operação do engano. Por isso que é necessário o crente tomar conta e proteger os pensamentos de Deus. Olha bem, onde estão os pensamentos de Deus? Aqui, na sua palavra, na palavra do Senhor. Então, é necessário o crente tomar conta e proteger os pensamentos de Deus que estão dentro de nós, dentro dele. E não foi à toa que Davi vai escrever no Salmo 119 o seguinte, depois você procura lá: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, é importante, porque se a pessoa não tomar esse cuidado, ela acaba sendo contaminada por essa malignidade que afeta a mentalidade mundana. Ou seja, se a pessoa
não toma conta, não protege os pensamentos de Deus, se ela não esconde essa palavra, isso quando a palavra está nela, então ela é contaminada e tragada pela mentalidade das trevas. Então eu quero agora dar aqui alguns exemplos muito interessantes. Primeiro, Adão e Eva, porque eu falei que desde o início foi assim. Então, em primeiro lugar, lá em Gênesis 2, de 21 a 25, nós vamos ver que Deus adormece Adão e daquele sono Deus aproveita e vai criar Eva. Muito bem. Logo depois, Eva é tentada, ela é submetida a uma prova. Ou seja, logo no capítulo 3, logo no primeiro versículo, nós vamos ver que Eva está sendo submetida a uma prova. Ela vai ser tentada pela serpente. Mas então, já me perguntaram, mas pastor, por que a serpente não tentou Adão? Isso não é machismo? Eu vejo alguns teólogos liberais, alguns sujeitinhos aí falando, porque isso aí são aspectos machistas da literatura do Gênesis e não sei o que, papapá. Nada disso, nada disso. Por que não tentou Adão? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus estava nele. Deus deu a palavra para ele diretamente. Então, por que tentou a mulher? Porque ela sabia da palavra apenas por ouvir dizer. A palavra não estava dentro dela. Tudo bem que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ok, se ela falar isso, pastor, mas não é assim. É. Mas primeiro a palavra precisa estar dentro do crente, para depois gerar a fé. Fé não é abracadabra, gospel, não é assim. Então, ela foi logo tentada. Por quê? Porque a palavra não estava nela, ela soube apenas por ouvir dizer. Por isso que Eva acaba se tornando o alvo preferencial da influência maligna. Como que a influência maligna vai atacar Eva? Como foi o ataque? Pela dúvida e pela desinformação. Justamente. Observa lá, você vai ver logo ali no capítulo 3, do versículo 1 para frente, você vai ver como é que foi esse ataque do inimigo. E diz assim, é assim que Deus disse? Ele coloca dessa maneira, é assim que Deus disse? Se comer, não sei o que, parará. Aí Eva vem e responde, foi mais ou menos assim, né? Você percebe pela maneira como é colocado em várias versões isso. Você percebe, ou seja, na verdade, essa pergunta que a serpente faz é porque porque o inimigo já sabia que Eva estava com uma dúvida. Dúvida. Entende? Então, ou seja, a dúvida é negação de fé. E quando você nega a fé, na verdade, a sua dúvida acaba gerando o medo. E o medo gera tormento. E o tormento tira o equilíbrio, a sua paz, a sua tranquilidade. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Porque o medo gera o tormento. Vai ver lá Jó 3,25. Aquilo que eu temia me aconteceu, aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Olha bem, por quê? Porque ele tinha dúvida, ele não tinha certeza do relacionamento dele com o Eterno. Muito bem, então depois a serpente diz o seguinte, certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes do fruto, em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. O que Eva fez? Ficou calada. Ela passou recibo no discurso da concorrência, do inimigo. Eu sempre disse isso. Nunca, se você for a um lugar com um objetivo,
nunca volte com o discurso do outro. Deixa o teu e volta com o seu. Então, na verdade, o que a serpente fez? Ela entrou com a desinformação. Então, o ataque da serpente foi de duas formas. Atacou com a dúvida e atacou com a desinformação, ou seja, a falta de informação, a informação insuficiente, a insuficiência de informação levou Eva a ficar paralisada. Ela congelou diante daquela afirmação mentirosa da serpente e desdizendo completamente a palavra que o Senhor havia dado para Adão. Ou seja, o que a pessoa sabe das coisas de Deus e da palavra de Deus é tão raso, que não é suficiente para combater pensamentos contrários à verdade dessa mesma palavra, da palavra de Deus. Que pensamentos contrários a esse? A mentira, o engano, a heresia, a falsa doutrina, a falsa profecia, o falso ensino. O que a pessoa sabe é tão raso que não dá. O que a pessoa sabe é insuficiente, é tão raso, é insuficiente para que essa pessoa, não é suficiente para que essa pessoa possa estar firme numa adversidade, num confronto, num ataque, numa perseguição, numa humilhação. É muito raso. Outro exemplo que nós vamos dar aqui, Moisés. Quando o povo sai do Egito, Deus viu que era necessário criar uma nova mentalidade na cabeça do povo. Então, o que o Senhor faz? O Senhor resolve registrar a palavra dele em tábuas. Chama Moisés, a prova do monte, e o Senhor registra ali a palavra dele. Ou seja, os mandamentos, os 10, o decálogo. Entrega para Moisés e manda Moisés entregar para o povo. Quando Moisés desce, o que ele se depara? Quando Moisés retorna ao arraial, ele se depara com o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés se enfureceu com o povo, pegou as tábuas, quebrou, mas também mandou matar os idólatras e os desobedientes. Então, a partir daí, Deus já começa a planejar, a programar um novo tempo, uma mudança. Deus começa a mandar os profetas anunciarem um novo tempo que viria, onde ele faria uma nova aliança com o seu povo. Então você vai ver Isaías expressando um descontentamento de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 5, você vai ver Isaías falando disso, expressando aqui um descontentamento de Deus. Deixa eu pegar aqui para você, rapidinho. Logo no primeiro capítulo, Deus já manda o profeta falar do descontentamento dele. Está escrito assim, Isaías 1, versículo 3. O seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha só. Então, o que o Senhor queria era muito mais do que simplesmente rotina, mesmice, mais do mesmo, o mesmo mais uma vez. Repete. O Senhor não queria isso. O Senhor queria relacionamento. E isso só é possível pela mentalidade. Não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito. Então você vai ouvir Oséias 4:6 também falando da mesma coisa. Porque misericórdia quero e não sacrifícios, e mais conhecimento de Deus do que holocaustos.
conhecei e prossegui conhecendo ao Senhor. E aí, finalmente, vem Jeremias. E Jeremias é que foi escolhido para anunciar esse novo tempo de Deus. Olha que isso só vai se cumprir ainda nos nossos dias. Então, Jeremias. E qual era o contexto de Jeremias? Era o contexto de caos social. Era o contexto em que o reino de Israel estava sendo atacado, estava sendo cercado. O opressor, o dominador, estava engolindo todo o mundo civilizado da época. Opa! Agora você captou alguma semelhança do que está acontecendo? Exatamente. Então o Senhor começa a lembrar o povo que ele queria relacionamento, muito mais do que quaisquer outras coisas. Então lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, o Senhor vai dizer o seguinte: eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Observe bem. Então ele está falando da casa de Israel e da casa de Judá. Ô pastor, o que isso tem a ver com a gente? Ele estava falando para Israel. Opa! Israel saiu dos lombos de quem? De Abraão. E o que a palavra diz? Nós somos filhos de Abraão. Somos feitos filhos de Abraão pela fé. Pela fé. Então, o que acontece? O Senhor começa a dizer que ele faria uma nova aliança. Dessa vez, Deus inscreveria a lei de uma maneira diferente. Não ia ser mais em tábuas de pedra. Então ele começa a dizer, essa palavra no hebraico, inscrever, significa esculpir. Olha bem, porque quando você escreve, você vai lá e apaga, rasga, ok. Mas quando você esculpe, você só pode fazer destruindo, quebrando. Entende? E qual é a obra do inimigo? Matar, roubar e destruir. Então, veja bem, Deus esculpiria essa lei onde? Nas tábuas da carne do coração. É isso que está escrito nas cartas do apóstolo. Então, seria no interior de cada um. Somente dessa forma que eles seriam o povo de Deus e Deus seria o seu Senhor. E assim é também com a nossa vida. A palavra precisa estar dentro de nós. Outro detalhe, bênção e maldição. Quando Deus manda Moisés anunciar a bênção e a maldição, lá em Números, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E será que, se ouvirdes atentamente a minha voz e cumprirdes as minhas palavras, aí vem as bênçãos, blá, 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 blá. Porém, se não ouvirdes a minha voz, não cumprirdes as minhas palavras, então será o seguinte, maldito será, tal, tal. E aí, olha só, a extensão da maldição é muito maior do que a das bênçãos, entende? Mas observe bem, Deus estava falando do quê? Deus estava falando de uma mentalidade. A escolha, olha o que eu disse no começo,
A escolha, mentalidade é o modo de você o quê? Pensar, agir, escolher e decidir as suas escolhas. Então Deus estava falando para o homem o seguinte: olha, você tem que tomar cuidado com a sua mentalidade. Então, observem bem, a única maneira, veja bem, então Deus estava fazendo o quê? Apesar dele ser o nosso Deus, as nossas ações terão sempre consequências. Se você escolher mal, vai ter consequências. Tem gente que escolhe mal e quer botar Deus dentro da escolha dele. Olha como o homem é cruel. Olha como o homem é egoísta. Olha bem, e como o homem é hipócrita. Então, o homem precisava ser advertido e instruído para ele poder saber escolher. E isso forma a mentalidade. A única forma de vencer a maldição é você escolher a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo esculpir ela na sua mente e nos seus sentimentos, no seu coração. Entende bem? Então, não é à toa, para encerrar aqui, encerrar essa parte, essa introdução, Paulo também, lá em Efésios 6, no capítulo 6, no versículo 17, primeira parte, parte A, Paulo vai falar do capacete da salvação. O capacete romano, era aquilo que Paulo via, era aquilo que ele viu quando ele descreveu o capacete do legionário romano. Por quê? Porque Paulo sabia que o capacete do legionário romano protegia a cabeça e o rosto, porque saía do capacete duas talas, duas grevas, que protegiam o rosto e o queixo. Então, vamos lá, o capacete protegia a cabeça, a mentalidade, e o rosto, o testemunho. O rosto fala de testemunho, daquilo que todo mundo está vendo, da sua vida, das suas atitudes, da sua mentalidade, a maneira como você pensa, como você escolhe, como você age, como você decide, que vai refletir por toda a sua vida, em tudo, tudo. Como você se veste, como você fala, com quem você anda, tudo. Seu comportamento, seus compromissos. Então, na verdade, observe que, um detalhe, Paulo coloca de propósito, depois dele ter falado, depois dele ter enumerado as várias armaduras de Deus, espada, escudo, vestes, sandália, ele coloca o capacete junto com a espada. Está rigorosamente no mesmo versículo. Capacete e a espada da fé, que é a palavra de Deus. A paz, minha filha. Que saudade de você, Valéria. Deus abençoe. Muita saudade de vocês. Não me abandona não, minha filha. Eu amo vocês demais, tá? Vou deixar registradinho isso aqui nessa live, para ninguém dizer que o pastor abandonou as suas ovelhas. Então, vamos lá. Então, Deus orientou, o Espírito de Deus inspirou o apóstolo a colocar. Por que ele faz isso? Porque uma coisa age conectada com a outra. Capacete protege através da palavra, protege a mentalidade através da palavra, e a palavra tem uma ação transformadora. A palavra, a espada é a palavra, então o capacete diretamente associado à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, então eu quero dizer para você que a mentalidade, o segredo de uma mentalidade vitoriosa é quando você mantém a sua mente lavada, renovada periodicamente com a palavra de Deus. Quero saudar aqui meu amigo pastor D'Angelo Lopes.
Laila Tov, Baruch Hashem pela sua vida. Muito obrigado, Bevacachá. Então, conforme eu disse, nós vivemos pela mentalidade que temos e nos relacionamos com Deus por essa mesma mentalidade. Então, o segredo de uma mentalidade vitoriosa é você manter a sua mente permanentemente lavada e renovada com a palavra de Deus. E aí, qual é o problema disso? Eu vou falar para você. O problema é que nós estamos, inevitavelmente, mergulhados numa bolha de mentalidade mundana. Esse é o problema. Então, essa mentalidade mundana, ela está cheia de relativizações, de retóricas, de imoralidades, de inversão de valores, de descrença, de paganismo. E isso você vai poder constatar, eu não vou consumir o nosso tempo, mas você lê aí Romanos 1, do versículo 18 até o 32, e você vai ficar assustado de ver como que o apóstolo foi profeta, como que o apóstolo Paulo profetizou do estado da mentalidade do homem, do caráter do homem, já naquela época, século I. Agora você imagina 20 séculos depois. Como que a coisa está muito pior. Agora, pastor, você está falando... Perdão, irmãos. Você está falando isso tudo aí, mas e aí? Está falando do segredo da mentalidade vitoriosa? Ok, eu dei primeiro a má notícia. A boa notícia é que tudo isso pode ser mudado. Ou seja, a ordem do Senhor nesse texto, nosso texto base, Romanos 12, 2, qual é a ordem do Senhor? Não se conformar com este século, com a mentalidade mundana. Não tomar a forma, não se deixar tragar, absorver por essa mentalidade mundana. Então, pastor Cravo, como que eu faço isso? E aí eu vou te responder com um ditado que diz o seguinte: se você não pode mudar as coisas ao seu redor, muda você mesmo. Entende? Então, se nós não podemos mudar o nosso ambiente, se ele é tão forte, tão opressor, tão dominador, então a gente começa a mudar nós mesmos. E isso você vai ver na palavra. Você vai ver quem? Você vai ver Daniel. Daniel não tinha como enfrentar Nabucodonosor e o império da Babilônia. O que ele fala? Ele começa a mudar ele mesmo. E ele começa a partir de decisões que ele tomou que influenciaram, fizeram diferença na vida dele durante todo o tempo. Você vai ver Esther fazendo isso. Você vai ver. E muitos outros você vai ver fazendo. Você vai ver Jeremias fazendo isso, naquele contexto de caos generalizado. Você vai ver Elias fazendo isso. Era um contexto de caos generalizado. Olha bem o que eu estou te falando. Olha como se assemelha com o que nós estamos vivendo. Então, o texto, voltando lá para o texto de Romanos 12, 2, o texto fala em autotransformação. É você que vai apertar o botão dessa transformação e o Espírito Santo vai fazer o resto. Tinha um irmão, engraçado, que nos meus tempos de diaconato, tinha um irmão que a gente ia para a igreja de madrugada para orar às 6 horas da manhã. Então tinha um irmão que a situação dele estava tão ruim, coitado, que ele ficava de pé, aí ele orava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Muda por dentro, porque por fora eu garanto. Coitado.
O povo dizia amém. Por quê? Porque a transformação, ela é de dentro para fora. Mudar do lado de fora é fácil. Você faz uma dieta, perde uns quilinhos, você puxa um pelinho aqui, narizinho para lá, dá uma acertadinha aqui, já mudou, bota uma roupinha e tal, tá tudo certo. O negócio é por dentro, porque Deus vê por dentro, não vê por fora. E essa palavra que Paulo vai usar, ela é muito característica disso que eu estou falando. Paulo fala, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos transformai-vos. Essa palavra transformação, ela é uma palavra que vem do grego metamorfose, metamorfo, que significa o quê? É uma nova forma de vida dentro da mesma existência. Então, não é outra pessoa no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo, de meta. Entende? O melhor exemplo, o exemplo mais clássico disso, tá? É a borboleta. A passagem dela da vida larvária para a vida de inseto, isso se chama metamorfose. Ela se tranca dentro do casulo, ela se separa de todo o ambiente exterior e aí, depois de várias transformações ali dentro, então chega num tempo certo, ela sai dali, outro ser dentro, outra existência dentro do mesmo ser. Entende bem? Então, essa é uma transformação, ou seja, é você assumir uma nova forma de vida de dentro para fora. Ou seja, uma maneira de você... Como que você vai fazer isso? Basicamente, você vai criar asinha de borboleta não, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Você vai mudar aqui dentro. Mudando aqui dentro, muda aqui também. Cabeça e sentimentos. Eu sempre digo isso. Eu sempre disse isso. Ou seja, mudar por dentro só pode pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele é o agente de convencimento. Enquanto Yeshua, o Messias, enquanto Jesus é o agente de ligação, o Espírito de Deus é o agente de convencimento. É Ele que vai agir, é Ele que vai revelar Jesus para nós, é Ele que vai nos convencer, é Ele que vai nos refutar. É Ele que vai nos levar à famosa techuvá, ao arrependimento. É Ele que vai nos levar a essa caminhada, porque é uma caminhada, é um trajeto. Por isso que se diz que salvação é um processo. Salvação é mudança de rumo. Na verdade, é uma mudança de mentalidade. Então, se você não muda, se você não busca essa mudança, que eu falei, tudo que eu falei aqui, se você não renova a sua mentalidade, inevitavelmente vai acontecer uma coisa. Ou seja, você vai acabar sendo tragado pela mentalidade mundana. É aquela advertência que tem aqui no texto. E não vos conformeis com este século. Essa conformidade, essa atração, essa atração que o mundo exerce, que nós chamamos de canibalismo espiritual, o mundo canibaliza, ele quer engolir, sugar. Então, ela acontece, você é tragado por todos esses conceitos que tem por aí. Daí a pouco você já está achando tudo normal. É assim que começa. Primeiro você se escandaliza, mas você não renova, você não está trabalhando a sua transformação, você está distanciado da palavra. Daí a pouco você começa a achar tudo normal.
a prostituição, a todas aquelas coisas pornográficas, todas aquelas coisas ruins, você começa a achar aquilo normal. Boa noite, tia Nalvinha. A paz. Deus abençoe. Muito obrigado por você estar aí, minha irmã. Dá um beijão no coração dos irmãos aí de Três Rios. Então, o que acontece? Você, se for pela palavra, veja bem, se você não muda, não renova a sua mentalidade, inevitavelmente você vai ser tragado pela mentalidade mundana. Isso eu acabei de falar aqui agora. E mais, tem mais, pastor, tem mais. Se você não fizer isso, você vai ser confrontado. Nós sempre somos testados e provados. Então, se você não muda, não renova a sua mentalidade, inevitavelmente você vai ser tragado pela mentalidade mundana. Mas não é só isso não, você vai ser confrontado de duas maneiras. Pela palavra e pelo inferno. Você vai ser confrontado. Se você for confrontado pela palavra nesse estado que eu falei, você vai ficar por conta própria e vai ser condenado. Se você for confrontado pelo inferno, nesse estado que eu acabei de falar aqui agora, você vai ser enganado e tragado pelas trevas. Desse jeito. Então, não é nada bom. Não é nada bom. Por quê? E aí eu vou te explicar. Porque vou abrir um parênteses aqui. Porque a estratégia do inferno é sempre a mesma. É sempre a mesma. Desde o Éden. Qual é? Eles fazem todo o esforço e perseverança para matar, para roubar, para destruir. E eles usam ferramentas muito eficientes para isso. Engano, mentira, simulação, fraude, tudo. Tudo para acabar com você. Não economizam recursos. 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 por ano, contando com o ano bissexto. E ainda tem crente que tem coragem de falar para mim: ah, pastor, porque eu vou tirar umas férias, eu vou dar um tempo, eu preciso descansar. Aí sai do evangelho também. Sai, vai para a praia. Aí, ó, misericórdia, eu nem posso falar aqui. Você olha lá, você fala: que isso? Aquele é a irmã fulana? Aquele é irmão fulano? Ó, esqueceram. Vão para lá, sai de casa para perder a batalha. Então, para isso, Satanás, para atingir esses objetivos, Satanás conta com o auxílio de 2 aliados de peso nessa tarefa. Quem são esses aliados? A carne e o mundo. Exatamente. O mundo com a sua influência perversa, pervertida. E a carne com a sua inclinação para o pecado. Então, são 2 soldados formidáveis. Esses 2 juntos trabalham o tempo todo para nos escravizar, para nos destruir e para nos roubar, para matar tudo aquilo que você constrói. Então, as pessoas têm mania, às vezes eu digo isso, as pessoas têm mania de debitar tudo de ruim que acontece na conta de Satanás. As coisas ruins que acontecem na vida dela. Eu vou dizer para você, se você olhar para os problemas dessa pessoa com um pouquinho mais de atenção, você vai ver que não foi bem de Satanás, foi obra de um desses 2 que eu acabei de falar. Às vezes foi ela própria, a própria pessoa, que foi dominada pela influência mundana ou foi sequestrada pela tendência, pela inclinação para o pecado. Isso se chama tentação.
Então, na verdade, aí o que acontece? O inferno fica esperando, fica só esperando você derrapar ou você relaxar para ele lançar um ataque. Anota aí, Mateus 12, versículos 43 e 45. Vou ler aqui para você. É um negócio assim de arrepiar, tá? Mas é válido para nós também. Vou ler para você aqui, ó. Mateus 12, versículos 43 e 45. Diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, presta atenção, Deus está falando com você, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Olha, meu Pai Celestial. Encontra a casa vazia, sem dono. Mas espera aí, como que está sem dono? Mas você não crê em Deus? Você não é crente? Deus não é o seu Senhor? Olha bem, a palavra Senhor do grego, olha o significado da palavra Kyrios, significa dono, proprietário, governador. Então, como que a casa está vazia? Está sem dono? Está sem governo. Você está por conta própria. Olha que coisa. Então, já começa dessa maneira. Encontra a casa varrida, porque as velhas manias ainda já haviam sido colocadas para fora. Já havia tido uma transformação. E ornamentada. Toda ornamentada. Tudo bonitinho. É aquela transformação de fora para dentro. É aquela. Então, ele vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando na casa, habitam nela. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Misericórdia. Hasve Halila. Então, ou seja, o inferno só fica esperando você derrapar, relaxar, para ele lançar um ataque. E aí a coisa da seguinte maneira: tá tudo tão bem. Esse é o mal do crente. Tá tudo tão bem, tá tudo tão bacana, que você acaba se embriagando de bacana. Não tem luta, tá tudo muito bonito, tudo muito legal. É overdose de deleite, oh glória! Por isso que se diz que o crente não pode ficar sem luta, porque se ele ficar sem luta, ele abandona o Senhor. E não é à toa que Pedro, o apóstolo Keifa, ele vai falar lá, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Então, sede sóbrios, olha só, a pessoa se embriaga com o que é bom. Será possível que o que é bom, pastor? Mas é bênção, meu irmão. Tudo demais faz mal. Mas como que eu posso fazer, pastor? Eu vou fazer o quê? Eu estou na bênção, estou na bênção, estou na bênção. Ok, não esquece de fazer o dever de casa. Não baixa a guarda. Não se afasta disso aqui. Isso aqui é a nossa torre forte. Esse é o nosso esconderijo. O Altíssimo está aqui. Para poder você guardar isso aqui. Guardar os pensamentos aqui. Então, a pessoa acaba se embriagando, overdose de deleite. Aí você se ocupa tanto das boas coisas,
tanto que acaba esquecendo do essencial. Qual é o essencial? É isso aqui. Isso é essencial. Porque na hora da adversidade você procura aqui. É aqui que você vai chorar. São os dois joelhinhos. Você vai para lá. Então, esse aqui é essencial. Essencial é aquilo que não pode faltar na sua vida. Então, isso aqui, a palavra, não pode faltar na nossa vida. É aqui, tá tudo aqui. O nosso capacete, nosso escudo, a nossa lança, a nossa espada, tá tudo aqui. Tudo aqui. Então, a pessoa vem e baixa a guarda. E quando a pessoa relaxa e baixa a guarda, eu queria que você olhasse ali, a guarda ela é feita pelo escudo. O apóstolo Paulo compara o escudo com a fé. Efésios 6, versículo 16. Então a guarda é feita pelo escudo da fé. Então Paulo, quando escreveu isso, ele estava mirando, conforme eu disse, no legionário romano, soldado romano. O escudo. O que era o escudo? Scutum. O que era o escudo? Scutum tureos, que é o nome em latim, desculpa, mas a gente não perde essa mania. O escudo, ele era grande, ele atingia, ele pegava daqui do queixo e ia lá no calcanhar. Era pesado. Então, aquele soldado era treinado a carregar aquele escudo retangular, convexo, era treinado a carregar aquele escudo nas caminhadas que eles tinham que fazer. Eram 32 quilômetros, mais ou menos, mais de 30 quilômetros de caminhada por dia, diariamente, com aquele escudo. Então, depois de um tempo, aquele escudo no braço, ele já não era mais pesado. Ou seja, na verdade, aquele escudo, ele parecia um prolongamento do corpo do legionário. É meio tipo assim, as irmãs, né, as mulheres, né, que com a bolsa. Dizem que a bolsa não é um objeto, é um prolongamento. É um prolongamento da mulher. Então, que até quando vai no banheiro, leva a bolsa também. Amém. Nada contra. Glória a Deus. Imagina. Longe de mim. Deixa eu olhar aqui para ver. Ok. Nem posso falar isso aqui em voz alta, senão, misericórdia. O pau quebra depois. Mas vamos lá. Então, era assim o soldado romano. Então, quando a pessoa não age, baixa a guarda, é o que acontece. Acontece isso aí. Por quê? Por que o soldado romano ia para todo lado com escudo? Por quê? Porque nunca se sabia o dia, nem a hora, nem o momento que ele ia ser atacado. Ele podia ser atacado em qualquer lugar. E os bárbaros, naquela época, eles desenvolveram uma estratégia de ataque de emboscada. Então, a toda hora podia ter uma emboscada. Se não fossem as tribos bárbaras, eram os tais dos zelotes lá dentro de Jerusalém, que estavam sempre arrumando uma rebeliãozinha, era sempre esse problema. Então, Jerusalém era uma cidade nervosa, era tudo tenso. Soldados tensos, povo tenso, ninguém sabia. Então, o soldado, o legionário romano, ele andava sempre com o escudo. Ele nunca baixava a guarda. Para onde ele ia, levava o escudo. E é assim que deve ser a nossa vida. Se você baixar a guarda, você não sabe a hora que você vai ser atacado, nem o dia. E aí eu vou dizer para você uma coisa. Se nós soubéssemos quando que nós seríamos provados, certamente, olha bem, se nós soubéssemos quando que a prova seria permitida na nossa vida, nós não iríamos atingir a transformação que Deus programou para a nossa vida. Então, por isso a gente nunca sabe, mas é por isso mesmo que nós precisamos ficar prontos. E é por isso que o apóstolo fala com Timóteo. Ele vem e diz, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade. Maneja, aí ele usa essa metáfora bélica. Manejo de quê? De arma, de instrumento. Ou seja, baixar a guarda corresponde ao efeito inverso de Filipenses 4:7. Porque quando você ora, depois que você acaba de orar, Deus
coloca um guarda. Eu costumo chamar o seguinte, efeito imediato da oração. Deus bota um guarda na nossa cabeça. Que guarda é este? A palavra. Entende? Então, assim, quando você se afasta tempo demais da palavra, o que vai acontecer? O registro dessa palavra começa a apagar aqui. E se o registro dessa palavra começa a apagar aqui, você não sente mais o efeito dessa palavra. E se a palavra não está em você, então o poder de Deus também não está em você. Ah, pastor, misericórdia. Por misericórdia. Deus é misericordioso. É sim, mas ele também é fiel e zeloso pela sua palavra. Ou seja, quando você precisar e tentar buscar na sua memória aquela palavra, o texto não vai estar lá. Entende? Então, quanto mais você se afasta do escrito aqui, mais o registro dessa palavra some da sua mente, você não sente mais, some do seu coraçãozinho. E aí quando você fala, como é que é mesmo aquele texto mesmo? Aí perdeu. Sabe por que perdeu? Porque isso só acontece exatamente na hora que você está sendo combatido, guerreado, confrontado, humilhado, cercado, perseguido. É só nessas horas. Por isso que eu falei lá atrás que vai ser confrontado pela palavra ou pelo inferno. Já imaginou? Que coisa terrível, ficar por conta própria? Ou seja, o bom soldado, ele não deixa para treinar justamente na hora em que ele está na frente de batalha. Olha lá o que o Paulo vai falar para Timóteo. Lá está lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz, olha, sofre comigo as aflições do Evangelho, como bom soldado de Cristo. Sabe qual é a tradução literal dessa palavra no original grego? Kalos stratiotes. Significa guerreiro inspirador. Só a palhinha. Então, no encerramento dessa mensagem, eu queria dizer para você que as pessoas que não conhecem Deus, ou que conhecem apenas bem no raso, no nível bem superficial, tão superficial, que praticamente equivale àquele ouviu dizer lá de Eva. Esse pessoal tem uma mentalidade errada a respeito de Deus. E por conta disso, essas pessoas estão correndo um grande risco. Estão sofrendo, estão perdendo batalhas preciosas, estão reféns, estão sendo destruídas. Você olha para a pessoa, você vê que a pessoa é quase morta espiritualmente. Então essas pessoas estão correndo um perigo constante. Sabe por quê? Porque a mente e os sentimentos dessa pessoa estão desprotegidos, expostos a todo tipo de engano, de mentira, de dúvida, de negação. Então, é por isso que a nossa mentalidade precisa ser necessariamente, é questão de vida ou morte, irmãos. Ela precisa estar rigorosamente alinhada com a palavra de Deus, a nossa mentalidade, para que a nossa vida, para que nós possamos estar também alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida. Que coisa, hein? Então é isso. Eu espero que essa mensagem ela possa te esclarecer dúvidas. Como, olha bem, isso aqui é um começo. Como você ter uma mentalidade vitoriosa? Nós falamos aqui, se a gente pudesse resumir tudo aqui, é você buscar lavar, renovar
e procurar periodicamente estar sempre se enchendo da palavra de Deus, para que você venha experimentar, eu estou falando experienciar, porque você ter experiências, para você possa experimentar, você provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É como o apóstolo diz na palavra. É isso que Deus tem para mim e para você. Então, para quem está, em última análise aqui, para quem está vivendo dias de pânico, de terror, de incerteza, para ouvir essa mensagem. Para ouvir. Você vai encontrar resposta porque você está aí com dúvida aí no seu coração. Está desinformado. Dá ouvidos a essa palavra para que você, então, possa guardar aí no seu coração. Eu quero deixar aqui um abraço para os meus queridos irmãos lá do Vale dos Lírios. Aí o Gilson acabou de entrar aqui agora, a Valéria já está aí me ouvindo. Olha, um beijão no coração de vocês. Com muita saudade de vocês, das crianças. Muita saudade de vocês. Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam desse pastor aqui, porque eu amo vocês e vocês serão sempre, sempre minha família também. Amém? Agora eu vou orar por vocês, tá? Vou orar por vocês, porque eu preciso abençoar. Eu sou pastor, então eu sou um abençoador. Amém? Vamos orar ao Senhor. Baixa sua cabecinha aí, tá bom? Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Senhor abençoe a todos esses irmãos que estão aqui ao vivo comigo e também a todos aqueles que ouvirem, assistirem essa mensagem. Pai Celestial, realiza uma obra no coração deles. Remove toda a obra do inimigo. Senhor, repreende todo laço do passarinheiro. Senhor, quebra correntes, quebra a obra de macumbaria, de mal olhado, Senhor. Devolve a paz a este lar, devolve a tranquilidade a este coração, a esta mente. Que o Senhor possa livrar de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que é o Messias e o Cristo. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Sábado, se Deus quiser, nós estaremos aqui, sábado ou domingo, nós estaremos aqui com mais uma live desse projeto, Igreja em Casa. Deus abençoe a sua vida também. E quero também aqui convidar os amados a conhecer o nosso grupo de estudos chamado Didaquê. Está aí no meu Face, quem está aí no meu Face, pode encontrar o grupo Didaquê. Entra lá que você vai se deliciar, tem muita informação e se não tiver, você pode deixar os seus pedidos e tudo. E eu também quero deixar aberto aqui para que você possa entrar aqui com sugestões de assuntos, de temas que a gente possa trazer para te ajudar, para trazer informação, para trazer para você aquilo que é a palavra de Deus. Recadinho do papai, do coração do papai, direto para o seu coração. Amém? Deus abençoe, paz do eterno seja com todos. Amém.